Nós vamos ler a palavra de Deus. E eu queria orar mais uma vez. Pai, cuida do nosso coração. Fala através desse texto. Nos ensina, nos capacita. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Pode sentar e... Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35, tem um texto. E eu queria compartilhar esse texto em especial com o pastor Hilton e com o pastor Flávio. Porque a mensagem que eu vou pregar, diferente da série que nós estamos vindo de oração, hoje eu dediquei a mensagem a esse culto de ordenação. E Hebreus capítulo 10, 35 diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciências para poder fazer a vontade de Deus e receber tudo aquilo que Ele promete, pois como o Senhor diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, Ele virá, aquele que tem de vir, Ele não vai demorar. Queridos, quando nós temos um desafio, qualquer que seja, na nossa vida, nós recebemos desafios. Você, quando recebeu, você que é pai, você que é mãe, quando você recebeu o seu filho, você recebeu um desafio. Quando o Senhor nos dá um dom espiritual, junto a esse dom espiritual vem um desafio. E essa palavra aqui em Hebreus, ela diz exatamente para você jamais perder ou deixar de ter coragem da maneira como você vai ser usado e vai agir, e jamais deixe de ter perseverança. E eu queria compartilhar com pastor Flávio e pastor Hilton, exatamente porque o ministério cristão e o ministério da palavra, o ministério pastoral, ele tem desafios. Vocês já conhecem um pouco desse desafio no que o Senhor tem permitido vocês fazer, mas vocês ainda terão novos desafios. O desafio que nós temos constantemente de dedicar a nossa vida à obra do Senhor e à vontade do Senhor, o desafio de amar as pessoas e muitas vezes incondicionalmente, o desafio de ofertar os nossos dias para que as pessoas prosperem, para que elas cresçam espiritualmente. Todo crente tem esse desafio. Todos nós temos o desafio. Deus nos colocou em posições, em lugares. Deus nos permitiu conviver com pessoas. E quando nós convivemos com as pessoas, nós temos a oportunidade de ser bênção na vida deles. E muitas vezes precisamos, de fato, de perseverança. Não é fácil, às vezes, acompanhar uma pessoa que destruiu a sua história e a sua vida com as escolhas ruins. Não é fácil ter perseverança diante de uma pessoa que muitas vezes, diante de muitas promessas, falhou. Mais uma vez, mais uma recaída. E a gente, quando olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala: continue perseverante, continue lutando, porque o Senhor está vindo, Ele está chegando. E quando Ele chegar, Ele vai nos encontrar, e nos encontrar de que maneira e de que forma. Então, não desista dessa luta. Por quê? Porque essa luta produz recompensas. O versículo 35 diz: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Quando nós olhamos para a Bíblia e pensamos em recompensa, uma das coisas que vem à mente da gente é o galardão. O galardão é citado no verso 35 como essa recompensa que nós recebemos ou receberemos. E a gente sabe que o Senhor honra a todas as pessoas. De alguma forma Ele sabe tudo o que nós fazemos, a maneira como nós fazemos. Ele sabe qual é o sacrifício que está envolvido na maneira como nós trabalhamos, agimos, servimos, usamos os nossos dons espirituais. Ele sabe todo o esforço que tem no teu coração para que pessoas sejam abençoadas, para que a sua família seja protegida. E Ele sabe, lá em Provérbios tem um texto que diz que quem é humilde e teme a Deus ganhará como recompensa riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Quando eu tomei a decisão, lá em 2002, de que eu iria para o ministério pastoral, e eu tomei a decisão,
da mesma forma que o pastor Flávio acabou de tomar, da mesma forma que a gente percebe que Deus está caminhando a vida do pastor Hilton. E em 2003 foi o momento de eu tomar a decisão que eu deixaria a minha carreira profissional. E o grande desafio que eu tinha era um diretor comercial dessa empresa que eu trabalhava. E esse diretor comercial, ele não aceitava muito a minha saída da empresa, principalmente porque ele era um homem cético, não conhecia Deus como nós conhecemos. E sem conhecer a Deus, ele pouco entendia e compreendia o que era deixar uma carreira onde estava havendo uma prosperidade e eu largo tudo aquilo para ser pastor de tempo integral. Era difícil para ele entender. Quando eu lembro que na conversa com ele, eu falei, olha, eu vou ser pastor de tempo integral, eu vou me dedicar ao ministério pastoral. E ele falou para mim, essas coisas do religioso você não pode fazer no final de semana, e durante a semana você continua aqui trabalhando. Para ele eram as coisas do religioso, para mim era um chamado vocacional. Eu lembro que uma das perguntas que ele me fez era quanto que a igreja está pagando, que a gente cobre. Só não sabia ele que o que a igreja está pagando era muito menos do que eu ganhava naquela empresa. Eu não estava entrando naquilo por dinheiro, eu estava entrando naquilo por convicção. Então, quando nós temos essa convicção de que nós atuamos e trabalhamos para que a obra do Senhor, para que a vontade de Deus seja manifesta na nossa vida, cada um de nós tem chamado, cada um de nós tem vocação. Deus, Ele dotou você de dons espirituais para que você exerça esse dom espiritual e o nome dEle é glorificado através da sua vida. Quando o meu diretor, na época, percebeu que ele não ia conseguir mudar a minha decisão, ele começou a jogar bem baixo. E eu lembro que ele disse, quando ele entendeu que realmente eu estava mudando a minha condição, ele falou assim, você acha que você tem direito de fazer isso com os seus filhos? Porque eu e a Márcia, nós já tínhamos os 3 filhos. E eu lembro que eu dei uma resposta instantânea para ele. Eu falei, eu sei que Deus está no controle da minha vida. E eu sei que a decisão que eu estou tomando é a decisão importante, a decisão que eu tenho que tomar. Mas eu confesso para os irmãos, que depois que essa palavra ela veio acompanhada de um dardo. Ela trouxe uma preocupação que até então eu não tinha pensado. Será que vai faltar alguma coisa para os meus filhos no ministério pastoral? Será que eu vou conseguir manter os meus filhos, oferecer o estudo para eles da maneira como até agora eu tenho conseguido? Então ali brotou um sentimento. Ali brotou uma pequena dúvida, eu não mudei a minha decisão. Eu continuei agindo e tomando e negociando a minha saída da companhia, apesar que essa palavra ter ficado aqui. E essa palavra ficou no meu coração por 2 semanas. Sabe aquela palavra que você não tem coragem de compartilhar com ninguém? É aquela palavra que eu não quero compartilhar esse meu sentimento com a minha esposa. Não vou compartilhar esse meu sentimento com ninguém. Eu vou continuar na convicção. E mesmo que haja no meu coração um medo, um sentimento de insegurança, porque envolvia os meus filhos, 3 filhos que Deus havia colocado na minha vida, na vida mais para cuidarmos dele. E a proposta de Deus para mim e para você que é pai é cuide bem dos seus filhos. Ofereça o seu melhor para eles. E eu lembro que 2 semanas depois, eu chego na igreja, e eu ia dar aula, eu era professor dos jovens na EBD, nesse período. E eu chego na igreja, estaciono meu carro e pego meu material da escola bíblica e vou em direção à classe dos jovens. E no caminho eu encontro o pastor Erickson, que pregou aqui nos meus 20 anos de ministério. Quem lembra do pastor Erickson? Quem estava aqui? Levanta a mão. Querido demais, pastor que tem muito na minha história, na história da Márcia. E eu lembro que o pastor Erickson falou assim, Márcio, eu preciso falar contigo. E eu olhei o relógio, sabe aquela hora que já está dando assim, 8:55? E 9h começa a aula, você já está atrasado, porque normalmente você chega um pouquinho antes. E eu falei, pastor, eu estou indo para a classe da aula. Não, é muito rápido. E ele chega perto de mim e fala assim, olha, Deus falou comigo quando eu estava orando sobre você. E o que Deus falou, pastor, sobre mim
contigo. E ele mandou te dizer que dos seus filhos, ele cuida. Foi como você tirar um medo, um sentimento, alguma coisa que está incomodando, e Deus mais uma vez confirmando, você está fazendo aquilo que é a minha vontade. Porque na nossa jornada, às vezes, falta coragem. Falta coragem, às vezes, quando você tem que enfrentar na vida de alguém que você tem orado, que você tem sido sal da terra e luz do mundo, quando as coisas complicam. Falta coragem, às vezes, quando vê que aquela pessoa que nós estamos investindo e orando há tanto tempo, teve mais uma recaída nas drogas ou no álcool. Parece que a nossa perna ela começa a se enfraquecer. E a palavra de Deus nesse texto fala assim: vocês precisam ter paciência para fazer a vontade de Deus. Porque nem sempre, quem sabe Deus poderia ter falado comigo naquela mesa e naquela reunião, onde eu recebo aquele dardo que me confunde por 2 semanas, que gera um sentimento de insegurança e medo no meu coração. Aquelas 2 semanas olhando de trás, daqui para trás, hoje eu sou grato, porque a minha fé precisou ser trabalhada. E no determinado momento o meu Deus se manifesta e traz uma resposta na minha vida. Uma resposta que eu nunca vou me esquecer dela. Um momento que eu nunca vou me esquecer e que eu vou aplicar em outras oportunidades na minha vida. Todas as vezes que eu estiver diante de uma situação que eu não tenho a frase completa, eu não tenho a resposta pronta ainda do Senhor, eu volto lá atrás, me lembro dessa experiência e falo, eu vou confiar no Senhor. Há pessoas que confiam em carros, há outros que confiam em cavalo, mas eu vou confiar no Senhor. Coragem, ousadia que o Senhor pode nos dar. Lá no livro de Números 23, 29 diz assim: Deus não é homem para que minta, Ele também não é filho do homem para que ele se arrependa de algo que ele prometeu, de uma promessa dele. Porventura diria ele, eu não o faria, ou falaria, eu não o confirmaria. Querido, se ele prometeu algo na sua história, pode ter certeza que ele está no controle. Quando pastor Hilton e pastor Flávio começaram a ouvir a voz de Deus, dizendo que o Senhor falando com eles e convocando eles para o ministério pastoral, dizendo, eu quero mais de vocês, eu estou escolhendo vocês para liderar o povo de Deus, para liderar a igreja, eu estou convidando vocês para se prepararem, e cada vez eles estão fazendo isso com mais excelência, para que pessoas sejam abençoadas, restauradas, através do ministério que eu tenho para vocês, o ministério pastoral, o ministério de liderança. E quando você tem um ministério de liderança dado por Deus e você tem convicção disso, qualquer pessoa pode se levantar. E aí o desafio que nós temos para que a vontade de Deus seja feita é ter paciência e aplicar o amor incondicional de Deus na vida de pessoas que passam pelos nossos caminhos. Há pouco tempo atrás chegou um homem aqui, e ele muito desequilibrado, e ele chegou aqui e começou a obrigar a nossa equipe que estava aqui, no caso ali a Sheila e a Lu, de que elas tinham que alimentar ele, e elas não tinham alimento aqui, a não ser alimentos que estavam ali na nossa vida nova social, e não tinham como ajudar, e ele começou a ser agressivo com elas. Eu estava fora da igreja, eu estava numa reunião na prefeitura com um dos secretários do prefeito, que tinha convocado os pastores. E no meio da reunião eu recebo uma ligação aqui da igreja, e a nossa equipe aqui está muito nervosa, assustada, porque tem um homem desequilibrado aqui. Ele entrava num lugar, saía do outro, e ele fazia isso, e quando eu cheguei, ele veio para falar comigo, e ele gritava, e ele dizia assim, eu sou minoria, e vocês têm obrigação de fazer isso e de fazer aquilo, e muita agressividade. E eu falei para ele, mas eu também sou minoria. E ele me olhou e falou, por que você é minoria? Eu sou pastor. Tem pessoas que não gostam de pastor.
Tem pessoas que ofendem pastor. Tem pessoas que acham que pastor é ladrão, padre é pedófilo. Eu também sou minoria. Isso é uma questão de pessoas que olham para você com desrespeito. Às vezes a gente está preenchendo um cadastro numa empresa e a menina está preenchendo lá e ela você vai colocando o CPF, ela só vai anotando. Quando você fala que é pastor, ela dá uma paradinha e olha para você. O que ela está pensando agora? Quem sou eu? Um homem de Deus ou um ladrão? Qual é a posição dela com relação à minha pessoa? Mas quando nós temos coragem e ousadia, e vivemos o que vivemos pelo amor de Deus, nenhuma palavra de maldição vai nos ferir. Porque eu não sou pastor, porque a sociedade definiu. Eu sou pastor, porque o Senhor me convocou para a nobre tarefa. E já sou pastor o suficiente para entender que vale a pena o episcopado, como eu afirmei aqui para o pastor Flávio e para o pastor Hilton. Vocês fizeram uma boa escolha. A Bíblia diz que é uma excelente escolha. Vocês escolheram uma parte boa. Quando Deus derrama sobre as nossas vidas dons espirituais, quando Ele derramou dons espirituais sobre a sua vida, a palavra diz para você, olha, use isso aqui com toda a sua capacidade, porque você está tomando uma excelente decisão quando você faz isso. Dependente de qual é o teu dom espiritual. Dependente para que você foi chamado, qual é a posição. Nós temos um número muito grande de líderes na nossa igreja. Não são poucos. Só os pequenos grupos aí, se você pensar em líder de treinamento, nós estamos falando em mais de 60, 70 pessoas. Todas as dezenas de ministérios que nós temos têm líderes. Tem equipe de liderança. Nós temos professores da escola bíblica, nós temos professores das nossas crianças, um número grande. A equipe do Ministério Infantil é uma das maiores equipes de líderes. Já ultrapassa aí, ou já está em torno de 60 pessoas servindo só no Ministério Infantil. E nós temos outros tantos ministérios. Pessoas que se disponibilizaram e que toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo pela manhã, cumprindo uma escala, qualquer que seja, coloca a sua vida, o seu coração, por quê? Porque vale a pena não desanimar naquilo que Deus colocou e me colocou. Muitas pessoas chegam no gabinete, nós começamos a conversar e eu pergunto, qual é o seu dom espiritual? Ou qual é a área que você atuava na igreja, onde você serviu até o dia de hoje, até esse tempo? E essa pessoa fala, pastor, eu sempre servi o Senhor na área da música, eu sempre servi o Senhor com as crianças, eu sempre servi o Senhor na integração, eu sempre servi o Senhor lá na equipe de som, de mídia. E eu falei, então você chegou aqui, se prepara, se aproxima desse povo, porque aqui é um lugar de trabalho, de pessoas que receberam atribuições, tarefas e precisam cumpri-las. A Bíblia diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Sempre parece que uma palavra dessa vinda do coração de Deus, vindo do próprio Senhor Jesus, o que nós vamos entender é que até que Ele venha, a seara sempre vai ser grande. E os trabalhadores são poucos. Talvez a gente precise entender isso. Por que os trabalhadores são poucos? São poucos porque não há responsabilidade por parte da igreja. São poucos porque as pessoas que receberam dons não estão colocando em prática aquilo que receberam, não estão usando para servir. São poucos porque a seara é grande. Eu prefiro ficar nessa parte porque eu conheço tanta gente dedicada, em especial na nossa igreja, que desde que eu cheguei, está lá, numa posição, trabalhando todos os dias, para que a igreja continue prosperando. Há 3 anos atrás, nós éramos em torno de 200 pessoas. Hoje, esse ano, nós estamos chegando a 600 membros da igreja, nós estamos crescendo. Mas por que estamos crescendo? Porque tem trabalhadores que servem, que executam o trabalho. E com maestria, com excelência,
quando olhamos para uma frase como essa. Não desista. Sabe por quê? Porque a vitória já está por vir. Qual é a vitória? O ministério infantil, o ministério de jovens, de pré-adolescentes, de adolescentes, de adoração e artes, um ministério de comunicação bem-sucedido. Não desista, porque a vitória já está chegando. E quando a vitória chegar, que é Jesus voltando, retornando, para estabelecer os fundamentos de todas as coisas, o fim, nós sabemos que nós vamos ser encontrados, eu espero, com as mãos sujas, né, ou de ministério, não mãos limpas que não fazem nada ou que não servem. A vitória já está chegando. Versículo 37 diz: pois como ele diz nas escrituras sagradas, um pouco mais de tempo. Está cansado, Satanás está furioso, ele ataca, mas quem disse que ele é vitorioso? Qual é o texto bíblico que diz da vitória de Satanás? O que nós aprendemos na Bíblia é que Satanás foi vencido na cruz do Calvário e que nós continuamos prosperando. Às vezes a gente ouve de algumas pessoas: pastor, é tão difícil ser cristão. E sabe o que eu tenho respondido para essas pessoas? Você não tem ideia agora, na posição que você está hoje, do que é não ser cristão. Sabe o que é muito difícil? Não ter Jesus no coração. Quando você passa por uma luta sem Jesus. Quando você tem desafios no seu casamento e você não tem Jesus. Quando você tem um diagnóstico de uma enfermidade e você não tem Jesus. É difícil. Quando o seu bebê nasce e todos os outros bebês foram para casa, mas o Eli não foi para casa. O Eli precisou ficar mais um tempo no hospital, com Jesus, com aquela esperança, com o amor de Deus, com o consolo do Espírito Santo de Deus. Eu acho que é mais fácil do que sem esse entendimento, sem ter aquele amigo que você fala com ele na sua oração e apresenta isso. A palavra de Deus: não desista, porque ainda dentro de pouco tempo a sua vitória será. A pergunta que a gente tem aqui é: quanto você tem lutado e o quanto você tem investido? A pergunta que nós temos aqui é: qual é o seu sonho? O que Deus, qual foi a tarefa que Ele colocou nas suas mãos? Para mim, é o ministério pastoral. E para você, qual é a tarefa que Ele deu? Para o Flávio, para o Wilton, para os pastores que subiram aqui, é o ministério pastoral. E a sua tarefa qual é? Porque no reino de Deus não há poucos escolhidos. No reino de Deus todos são escolhidos. Porque no reino de Deus os dons não são distribuídos a alguns. Os privilégios do céu não são distribuídos a alguns, mas são distribuídos a todos. E a gente precisa entender isso. Que oportunidade. Se esses irmãos queridos nossos, haitianos, não tivessem aceitado o desafio de servir na música, nós não teríamos esse tempo tão precioso. Se o ministério, as pessoas que tocaram hoje aqui no louvor não tivessem entendido que Deus deu uma capacidade, Deus deu uma habilidade, Deus deu uma condição, e eles foram lá, porque o dom espiritual ele é desenvolvido, ele é exercido, o chamado é assim. Ninguém nasce pastor, e ninguém sai de uma faculdade teológica como o pastor Hilton e o pastor Flávio saíram, simplesmente eu falo: agora eu saí da faculdade teológica, eu sou pronto, agora eu sou um pastor. A faculdade teológica ensina bastante teologia para aqueles que estudam, né? Para aqueles que se matriculam. Mas quem faz um pastor é o dia a dia, junto à igreja, trabalhando, servindo. Quem faz um conselheiro maduro, experiente, é o tempo e a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Isso faz a diferença. Quem faz de você um bom professor da escola bíblica dominical é a escola bíblica dominical. É o exercer. Nós temos uma metodologia na nossa igreja, onde os líderes precisam ter um discípulo
a quem eles vão compartilhar. Então, na escola bíblica, por exemplo, já faz algum tempo, né, Mateus, que nós não temos um professor simplesmente sozinho dando aula. É uma parceria. Junto tem um professor discípulo. E assim nós temos formado novos professores. E é por isso que nós estamos crescendo. E é por isso que nós estamos conseguindo mais alunos. Uma parte importante da igreja já entendeu qual é a importância de frequentar a escola bíblica e ser melhor preparado para exercer a obra de Deus. E entender melhor aquele que manipula bem a palavra. Aquele que conhece a palavra. E não vive aí pecando por não conhecer a palavra. Ou pecando pelo não interesse de conhecer a palavra. Mas se nós não tivéssemos professores sendo trabalhados, produzidos, conforme a demanda tem crescido, as classes estão lá, os cursos modulares estão lá, para que a igreja possa crescer e que a igreja possa exercer melhor o seu ministério cristão. Ministério significa trabalho. Eu tenho um ministério pastoral, eu tenho trabalho pastoral, eu tenho um ministério com adolescentes, com pré-adolescentes. Bom, eu tenho trabalhado com pré-adolescentes. É dessa forma que você pode dizer e falar a respeito do ministério. E eu queria concluir dizendo que mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às perseguições, às vezes privações, a gente sabe que a perseverança sempre vai fazer a diferença. Se tem alguém que perseverou de um jeito extraordinário, a igreja primitiva, perseverou diante da morte, diante do caos, diante de um holocausto que não terminava nunca. Que mesmo perdendo queridos adeptos ali do cristianismo, mesmo tendo gente da sua família sendo martirizado, eles não desistiram. Sabe por que nós estamos aqui? Porque eles não desistiram. Nem na igreja primitiva, nos 200 primeiros anos da história da igreja, nem em toda a história do cristianismo. Porque eles foram valentes, nós estamos aqui. Porque eles perseveraram, nós estamos aqui. E porque o dono da igreja nunca parou de trabalhar. Porque ele trabalha por aqueles que nele confiam. Isaías 64, versículo 4. Muitos discípulos pagam um preço para que as nossas crianças tenham um conhecimento bíblico, um entendimento da palavra, experiência. Provérbios 22, 6 diz que você ensina as crianças. Crianças para a gente são os nossos bebês, os nossos pequeninos, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes. Ensina eles no caminho que eles devem viver. E até o envelhecer, eles não vão se desviar desse caminho. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ela não está dizendo que os nossos adolescentes não podem fazer escolhas ruins, porque todos eles têm livre-arbítrio. Que as nossas crianças, que são uma bênção hoje, não podem se tornar pessoas longe de Deus, quem sabe desigrejados no futuro. Isso pode acontecer, a gente sabe, por isso a gente ora, por isso a gente trabalha, por isso a gente se organiza, por isso a gente tem tentado aprimorar. Fiz uma visita importante essa semana com Maurício e Teruel ali na cidade de Balneário, Camboriú, para conhecer projetos com criança que nós temos sonhado em trazer para a nossa igreja. Queremos atuar na cidade com contraturno. Queremos dizer para os operários dessa cidade, nós queremos cuidar dos seus filhos aqui todas as manhãs, todas as tardes, porque nós temos princípios para compartilhar com eles. Agora, quando nós ensinarmos os princípios para os nossos pequenos, eles podem até fazer decisões erradas lá na frente, mas lançar fora o que eles aprenderam, eles nunca vão conseguir, porque depois que o princípio entra, ele está lá. O princípio é uma coisa que a hora que eu entendi, que eu aprendi, eu posso não usar, mas ele está lá. E se ele está lá, há o quê? A esperança de que ele vai retornar. Quantos aqui se afastaram na adolescência? Levanta a mão. Pastor, eu me afastei. Eu fui para longe, passei um tempo longe do Senhor. Várias pessoas.
E essas pessoas que levantaram a mão falaram: pastor, eu me afastei dos valores e dos princípios. Essas pessoas que levantaram estão aqui de novo, né? Por quê? Porque elas receberam a palavra, o ensinamento. Quem cresceu na escola bíblica aqui, como eu, desde pequenininho, lá em casa a escola bíblica não era uma opção. Minha mãe não se negociava essas coisas com a minha mãe. Deu domingo, 8 horas da manhã, tem que levantar e tem que ir para a escola bíblica. Mas eu estou com sono. Mas eu acordei cedo a semana inteira. Dona Aurora não tinha acordo com ela, né? E quando você falava: mas eu estou cansado, mas todos os dias acorda às 6:30 da manhã. Hoje é 8, né? Teve aí um período importante para descansar a mais. Agora levanta e vão para a escola bíblica. E eu louvo a Deus, queridos, porque os meus pais não substituíram muitas coisas pela escola bíblica. Porque os meus pais a gente não ficava em casa quando a igreja estava reunida. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu cresci todos os domingos ali aprendendo a palavra de Deus. E na igreja do interior, que eu era do interior, cidade pequena no interior do Rio de Janeiro, lá não tem férias. Não tem data especial. Pensa uma igreja que não para, é a tal da igreja do interior, né? Tem férias não. Tem esse negócio não. É todo dia, o ano inteiro. A igreja está lá, né? Pode chover canivete, como diz lá no interior. Eu louvo a Deus por isso e sou grato por isso. Porque a gente pôde receber ensinamentos. E mesmo quando o nosso coração estava atraído pelo mundo, os princípios estavam lá, estavam discutindo contigo, e com as suas intenções, e com os desejos do coração do homem. Os princípios ali, todos eles trabalhando em prol da sua prosperidade. Coisa mais gostosa. Ministério, queridos, seja o ministério pastoral, esse que nós ordenamos hoje, 12 pastores, ministério da palavra, seja a liderança de um ministério ou de um pequeno grupo, seja professor das crianças ou dos adultos, seja o som, a transmissão, a live, tudo que está acontecendo agora, a iluminação, a fotografia, tudo que vai continuar pregando e mostrando para a cidade que nós tivemos aqui no domingo e nos reunimos. As pessoas usando os seus dons para fazer cortes da mensagem, para que a cidade possa de alguma forma receber isso e entender que aqui nós pregamos um evangelho genuíno, o evangelho da palavra, e nós temos alegria disso.